Olá! Como combinamos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o estudo das células e esse vídeo que eu vou produzir para vocês é para dar um norte, uma orientação a respeito do estudo que vocês irão fazer durante essa semana. Relembrando, as células são consideradas estruturas funcionais de todos os seres vivos. Essas células podem ser divididas em dois grandes tipos, as células procariontes e as células eucariontes. A diferença entre elas é basicamente na organização do núcleo, sendo que as células eucariontes, que são as células que compõem o nosso organismo, são células que têm um núcleo bastante organizado. Sendo assim, as células inicialmente eram muito parecidas e ao longo do tempo elas foram passando por um processo de diferenciação celular. Esse processo é extremamente importante, principalmente no estudo da embriologia, visto que ainda na embriologia, essas células serão fundamentais e são consideradas como células prepulsoras de todos os tecidos do nosso corpo. Ao longo do estudo da histologia, em cada tecido nós vamos observar que todas as células são derivadas de uma célula inicial, que são essas células prepulsoras. Essa diferenciação celular é muito importante, visto que dará o sentido de cada tecido, a função que cada tecido exige. Sendo assim, as células são divididas basicamente em duas partes consideradas fundamentais. Quais seriam então essas partes? A parte do citoplasma e a parte do núcleo. Vou demonstrar para vocês onde essas partes estão localizadas. Então aqui nós teríamos toda a região do citoplasma, onde estão inseridas as organelas, e aqui numa região central nós teríamos o núcleo então. Sendo assim, as nossas células estão organizadas basicamente nessas duas funções. Porém, há outros componentes celulares que são importantes. Dentro desse citoplasma, é possível a gente observar ainda que há um citoesqueleto, onde essas organelas estão estruturadas e que faz parte, está muito apropriado da membrana. Há também todas as organelas que assumem funções específicas e importantes nas células, como aqui a gente tem o complexo de Golgi, o aparelho de Golgi, que também pode ser encontrado com essa nomenclatura, as mitocôndrias, os lisossomos, retículo endoplasmático, que pode ser liso ou rugoso, tem todas essas estruturas aqui nessa unidade. Além disso, além da questão do citoesqueleto e também das organelas, a gente ainda tem algumas partes, algumas funções da célula que estão relacionadas a depósitos ou inclusões de substâncias em especial. Uma parte muito importante da célula que a gente deve frisar é a questão da membrana plasmática, que faz a divisão entre o meio externo da célula e o meio interno. Na membrana plasmática, a função dela, além de delimitar, obviamente, o espaço intracelular, ela ainda possibilita uma permeabilidade celular entre substâncias que irão entrar para a célula e substâncias que também poderão sair das células. Essa permeabilidade celular, quando ela é feita com macromoléculas, moléculas muito grandes, um conjunto de macromoléculas que precisam entrar com um material maior dentro da célula, isso é feito por um processo que é chamado de endocitose. A endocitose ela pode ser classificada de três modos. Uma é a pilocitose de fase fluida, que é basicamente quando há um meio líquido que deve ser introduzido dentro das células. A endocitose, que vai ser mediada por receptores, e aí seria então por receptores que estão localizados aqui na membrana plasmática. E também a fagocitose, que é um dos meios mais conhecidos, provavelmente vocês já ouviram falar ainda durante o ensino médio. A pilocitose da fase fluida, ela é formada por pequenas invaginações que vão se formando ao longo da membrana plasmática. Por exemplo, eu poderia dizer que essa reentrância aqui é uma invaginação da membrana plasmática. Na pilocitose da fase fluida, essa invaginação vai acontecer próximo a um fluido, a uma substância líquida que vai estar fora da membrana. A partir disso é formada uma vesícula. A vesícula nada mais é do que essa invaginação vai se fechar aqui, formando um ciclo, e aí eu terei então uma vesícula que é denominada vesícula
Essa vesícula, então, vai levar todo o conteúdo para dentro aqui da célula, que será, então, aproveitado por algumas de suas organelas ou qualquer outra função que essa célula exija. O outro tipo de permeabilidade por meio da endocitose é a endocitose por meio de receptores. Em geral, esses receptores são hormônios proteicos, podem também ser feitos por lipoproteínas, essa recepção. O que vai acontecer? Os receptores que estão aqui na membrana, eles vão atrair macromoléculas que estão no meio externo, que têm afinidade por esses receptores, que sejam de hormônios ou sejam de proteínas, e por meio dessa afinidade, essas substâncias, essas macromoléculas, então, irão entrar para dentro da célula. O outro meio, que é o meio mais conhecido, é a fagocitose. O que seria, então, a fagocitose? Ela vai acontecer por meio de pseudóporos, que a célula forma, e são células específicas. Não são todas as células do nosso organismo que têm essa capacidade de fazer a fagocitose. Algumas células, em geral, células do sistema imunológico. Visto que essa fagocitose, ela tem função principal de fagocitar, ou seja, capturar e eliminar substâncias como bactérias, fungos, protozoários que estariam aqui ameaçando então esse organismo. Então é por isso que são funções específicas das células de defesa. Assim sendo, a fagocitose vai ser feita em um mecanismo muito parecido com o mecanismo da fagocitose de fase fluida. Os pseudópodos, eles são parecidos com essas invaginações, só que em proporções maiores, que irão englobar essas substâncias, esse corpo estranho, essa bactéria ou esse fungo que está aqui do lado de fora, e levar para dentro da célula para que ele possa ser digerido e então eliminado, deixando o organismo livre, pelo menos aquele microorganismo momentaneamente. Essas células, as nossas células, elas ainda possuem um mecanismo de comunicação entre uma célula e outra. Essa comunicação, ela acontece para que o crescimento celular e o crescimento dos tecidos sejam organizados. E ela se dá por meio de troca de íons e de pequenas moléculas entre uma célula e outra. Essa comunicação, ela é feita por canais que são chamados canais das junções comunicantes, que existem entre as células e estão localizados aqui também na membrana plasmática. Esses canais, eles vão se comunicar por meio de sinalizações, que podem ser classificadas de 3 modos. Sinalização endócrina, que é principalmente mediada por hormônios. A sinalização parácrina, que será então por células que estão muito próximas e muito ligadas. Ou a sinalização sináptica, que é uma sinalização já muito conhecida, que acontece no sistema nervoso central, especificamente no tecido nervoso, entre um neurônio e outro. Então, e é uma comunicação já bem conhecida, que é a transmissão de um estímulo nervoso, de qualquer uma percepção que esse organismo tem. Além disso, é importante a gente conhecer quais são as organelas, ou seja, organelas seria como se fossem órgãos, né? Só que, se tratando de uma célula, que é uma unidade muito pequena do nosso organismo, são chamadas então de organelas, que são essas estruturas que estão localizadas aqui nessa imagem, como vocês podem ver. É importante que a gente conheça a função, a finalidade e como que se dá o aproveitamento de cada organela dessas. Para isso, eu solicito que vocês façam a leitura do material que eu enviei por e-mail, de todo o capítulo, e que tenham conhecimento, listem a função de cada uma dessas organelas e como que elas podem influenciar na formação de algum tecido. Vou enumerar aqui para vocês quais são, para que vocês possam continuar o estudo. Então, as principais organelas, as organelas que uma célula tem e que nós estudaremos aqui serão, então, as mitocôndrias, que são essas estruturas em azul, né? E como a gente já comentou um pouco em sala de aula, elas são responsáveis pela respiração celular, produção de energia, como ATP. Temos também os ribossomos, que são materiais que estão ligados aqui, né? Que tem um material genético que participa também do processo de multiplicação desse DNA e desse material genético da célula, com todas as funções que ela precisa desempenhar. O retículo endoplasmático, aqui está, bem próximo ao núcleo,
né? Esse retículo endoplasmático ele pode ser liso ou rugoso. Quanto que vamos diferenciar? Ele será liso quando ele não tiver ribossomos ligados a ele. Se ele tiver ribossomos ligados, então ele será chamado de rugoso. Algumas nomenclaturas chamam também de granuloso, mas assumem a mesma função. Há também os lisossomos. Aqui localizadas, essas estruturas arredondadas, né, que estão localizadas aqui. Os lisossomos eles são responsáveis por ajudar a célula a eliminar substâncias que ela não precisa mais. Os microtúbulos ou centríolos também são considerados organelas e têm uma participação importantíssima durante o processo de mitose, como nós iremos estudar mais adiante, por formar o fluxo mitótico e participar de todo esse processo. Além dessas organelas que nós nomeamos aqui, nós não falamos do aparelho de Golgi, né? Está aqui. O aparelho de Golgi, o complexo de Golgi, que está muito relacionado com os lisossomos. Vou deixar vocês darem uma estudada, identificar qual é essa relação entre essas duas organelas. Além de todas essas organelas que estão apontadas, identificadas aqui para vocês, é importante vocês fazerem uma leitura e um conhecimento sobre o citosol e o citoesqueleto celular. Faz parte de uma célula e a gente precisa compreender qual é a definição, qual a descrição e como diferenciá-los. No estudo da histologia, nós não teremos condições de observar cada estrutura dessas células por meio do microscópio, mas algumas nós iremos observar sim. E é importante que a gente saiba identificar, e em especial, principalmente nos processos patológicos, algumas das patologias podem decorrer da falta de funcionalidade e da estrutura de uma célula. Então a gente precisa identificar a importância de cada um, visto que todo o funcionamento do nosso organismo parte dessa menor unidade que é uma célula, já que será um conjunto de células que formará um tecido. O conjunto desses tecidos formarão órgãos e sistemas por fio no organismo. Então, se faz importante e relevante iniciarmos os nossos estudos daqui, da parte da biologia, enfim, para estudo de cada tecido. Por enquanto, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu recomendo que vocês façam a leitura do capítulo 2 do livro do Junqueira Carneiro, de Histologia, que faz uma descrição detalhada de tudo que eu falei para vocês. Destaquem os principais pontos que vocês identificam como importante. Anotem as dúvidas para que a gente possa discutir na sala de aula e eu encontro vocês então na próxima aula para fazermos uma discussão mais detalhada. E hoje é só, bom estudo para vocês.